Boa tarde. Eu quero falar sobre acreditar. Eu quero falar sobre fé. E eu tô falando aqui várias coisas nesse canal do YouTube com a motivação de fazer com que as pessoas que estão vendo os meus vídeos falem mais com elas mesmas, individualmente falando. Que elas falem mais com elas mesmas na frente de espelhos, que elas olhem mais para ações que têm e pensem se são essas pessoas mesmo que elas querem ser para o resto da vida delas. Ou pelo menos por um tempo, mas entendendo sobre responsabilidades também. Eu, por exemplo, que tenho 23 anos, passei uns 2, 3 anos da minha vida pensando um pouquinho, mas pensando sobre a pessoa que eu deveria me tornar enquanto eu ainda fumava maconha, bebia álcool e ainda era perdidíssimo. E entendi de 4 meses pra cá, de 5 meses pra cá, que às vezes é extremamente delicado querer ser uma pessoa para inspirar outras pessoas, querer ser uma pessoa modelo. Porque praticamente a maioria das pessoas está em batalhas entre si mesmas. A maioria das pessoas ainda está tentando se descobrir. Essas batalhas que as pessoas têm, existem vários métodos para batalhar, por exemplo. Tem pessoas que escolhem falar pouco sobre o passado. Tem pessoas que escolhem omitir informações sobre o passado, que escolhem mentir sobre o passado. E isso é delicadíssimo, porque as pessoas fragilizadas do jeito que estão, as pessoas procurando fora de si mesmas uma salvação, com às vezes comportamentos podres derivados de raízes podres, deixam muito mais fácil, por exemplo, o ato de confiar em alguém, o ato de acreditar em alguém, por causa dessa espera por uma salvação externa. Conhecimento pessoal é uma coisa extremamente difícil de aceitar. Conhecimento pessoal, conversar consigo mesmo, entender as motivações, entender os porquês da vida, querer se melhorar, etc. É uma coisa extremamente difícil. Essas atitudes são extremamente difíceis. E tem muita gente que tá com pouco tempo. Tem muita gente que tá com pouco tempo para descansar. Tem muita gente que tá com pouco tempo para olhar para si mesma. Tem muita gente que olha pouquíssimo para si mesma. Mesmo com muito tempo, tem muita gente que olha pouquíssimo para si mesma. A maior fé que a gente tem que ter é no nosso próprio desenvolvimento, na nossa própria evolução pessoal. É a maior fé que a gente tem que ter em nós mesmos. Se olhar no espelho, se testar a cada dia, que é importantíssimo para cada vez mais ter fé em si mesmo, e se inspirar cada vez mais, se entregar presentes. A maior amizade que a gente tem que ter é com nós mesmos. E isso é entendido claramente com anos de terapia e evolução pessoal e querer se entender mais e querer pensar um pouco sobre os comportamentos que tem ou tinha, querer se olhar no espelho, querer olhar para as cicatrizes, querer às vezes tocar nas cicatrizes, ver, confundo ver
se dói, ver como dói, tentar fechar essas cicatrizes. E sim, as cicatrizes conseguem ser fechadas, a gente consegue costurar cicatrizes e com anos de terapia, desenvolvimento, evolução pessoal. E ainda existirão marcas, ainda existirão batalhas de guerra. E essa guerra é contínua. Até o momento em que a gente entende mesmo quem nós somos, que a gente se leva a sério e que a gente começa a ver em nós mesmos muita inspiração para que nós mesmos continuemos a tentar fazer coisas boas sempre. Quando a gente olha para nós mesmos, fica muito mais claro. É claro que existirão testes e coisas que farão com que nós mesmos olhemos para nós mesmos, vejamos pelo que passamos e sintamos mais confiança nas nossas ações, nos nossos jeitos de encarar o mundo, por causa das coisas que passamos. E a maior fé que a gente tem que ter é em nós mesmos. Olhar para trás, ver pelo inferno que a gente passou e ver que na maioria do tempo a gente esteve sozinho por opção própria. E ver que a gente se sentiu traído por opção própria. Por mais doloroso que seja, já escutei muita gente falando, e eu já falei isso, por exemplo, que outras pessoas foram culpadas pelo meu fracasso, por exemplo, quando eu era mais jovem, pelo fato de eu ser triste e depressivo. Era diferente, na verdade, de culpa e diferente de responsabilizar as pessoas. Eu pensava que poderia ser diferente, mas é uma conversa pessoal minha. É diferente de querer colocar a culpa na outra pessoa ou querer colocar a responsabilidade em uma outra pessoa. Eu me via pouco. E como eu me via pouco, eu sentia que eu era pouco capaz de estar presente e notar as atitudes erradas que eu tinha. Eu estava sozinho e eu sentia que eu estava morto. Eu sentia pouco a minha própria presença. Agora que eu me conheço, que eu tenho fé em mim mesmo, eu sei que a evolução pessoal é um processo em que nós mesmos temos que nos olhar e perguntar o que nós verdadeiramente queremos. Se a gente quer viver num mundo em que existe uma sociedade em que sabe das motivações humanas, que sabe do porquê de comportamentos, que sabe do porquê estudar, que sabe do porquê se melhorar e se entender e respeitar outras pessoas, diferente de uma sociedade, por exemplo, a sociedade de hoje, que está completamente fragilizada, que está com medo, que está dividida, que está na maioria das vezes, inconscientemente, esperando por uma salvação externa. E isso é perigosíssimo. A necessidade de conversar consigo mesma, consigo mesmo, é latente. E às vezes as pessoas estão pouco preparadas para assumir para elas mesmas que às vezes elas erram, que às vezes elas têm comportamentos errados, que às vezes elas colocam credibilidade em pessoas erradas e se frustram por causa de expectativas, etc. Mas também é necessário demais entender que às vezes as expectativas são frutos de raízes
podres, parte de uma infância roubada por vontades alheias, ou por compromissos alheios, ou por responsabilidades alheias, por exemplo, dos pais de trabalhar e deixar a responsabilidade da educação dos filhos ou das filhas nas mãos da escola, que educa pouco. A sociedade de hoje em dia está em um momento absurdamente frágil, ainda extremamente machista. Aí eu falo isso como uma pessoa que reconhece várias atitudes machistas, minhas mesmo, e várias atitudes, por exemplo, é que eu falo sobre o machismo porque uma coisa que está na minha cabeça, por exemplo, é essa necessidade de salvação externa. E quando eu penso nisso, eu penso em lideranças, quando eu penso nisso, eu penso em tiranias. E falando sobre essas coisas, e falando sobre sociedades, e falando sobre disseminação da educação, e falando sobre mais tempo para as pessoas estudarem, mais tempo para as pessoas cuidarem dos filhos e das filhas, mais tempo para as pessoas terem uma vida digna. Porque do jeito que está a sociedade, por exemplo, é uma receita para continuidade de obsessão pelo poder. Porque eu sinto que líderes mundiais têm pouquíssimo comprometimento com educar a população. Mais comprometimento com a própria imagem, mais comprometimento com as máscaras, com como parecer para a sociedade. E isso me lembra uma música Everybody wants to rule the world. Porque a educação para todo mundo, a noção das próprias atitudes, a noção das atitudes alheias para todo mundo, dá medo em muita gente que tem obsessão pelo poder. E aqui na minha página do YouTube eu já falei um monte de coisa sobre motivações de seres humanos e eu também sou um ser humano. Motivação sobre atitudes, motivação sobre obsessões e possessividade e vontade de controle, vontade de poder. Isso é uma coisa da natureza humana. Só que é uma coisa da natureza primitiva humana. Que é mais que é mais é uma coisa da natureza primitiva humana, essas desvirtuosidades do comportamento, e essas atitudes ruins acontecem mais em pessoas que se sentem perdidas, em pessoas que foram pouco educadas emocionalmente, em pessoas que se conhecem pouco. E hoje em dia está muito fácil para se conhecer pouco. É necessário se conhecer, se olhar no espelho, ver as próprias atitudes, por mais dolorido que seja, para entender o que quer fazer com a própria vida, o que quer inspirar daqui para frente. Porque ser um modelo de pessoa é uma coisa ruim, por exemplo, uma coisa extremamente. É uma coisa que
É muita cobrança de si mesmo para si mesmo, querer ser um modelo de pessoa. E às vezes, por exemplo, e eu já falei isso no vídeo passado, hoje, às vezes isso torna uma queda muito mais forte. A gente tem que ser o nosso melhor amigo. Temos que ser as nossas melhores amigas para justamente ser o modelo de pessoa que a gente gostaria de ver em outra pessoa. Em outras pessoas. A gente se sentir mais confortável com nós mesmos, para que a gente se sinta mais confortável com as outras pessoas, de modo ideal, quando as outras pessoas também se sentem mais confortáveis com elas mesmas, para que se sintam mais confortáveis para falar a verdade que pensam e que sentem, para que a gente consiga ver em qual momento da vida elas estão, para que seja muito mais claro que a gente veja com quem a gente quer se relacionar. Em amizades, em relações de colegas, coisas do gênero. É importante ter muita fé em si mesmo primeiro. Entender os próprios demônios, entender os próprios anjos. Para querer sair da caverna de Platão e parar de ficar procurando sombra. Entender que muitas pessoas também, até nós mesmos, procuramos sombras em relações do cotidiano. Ou nos comportamos como sombras do nosso próprio passado. E é importante se sentir presente para ter cada vez mais noção de existência, para sentir cada vez mais responsabilidade. Muito obrigado.